Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como você consegue fazer algumas funções simples, funções de agregação de valores dentro do Power BI. Então a função de soma, a função de média, a função de contar linhas em branco e como você pode, qual que é a sintaxe correta para utilizar essas fórmulas de DAX dentro do Power BI. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês se inscrevam aqui no nosso canal se ainda não estão inscritos e sempre fiquem atentos aí que nós estamos sempre publicando conteúdo aqui de Analytics, ok? Vamos lá? Para esse exercício de hoje, eu estou usando essa base de dados aqui chamada Contoso Sales Sample. Isso aqui é uma amostra de dados que a própria Microsoft disponibiliza de graça, exatamente para você poder praticar as funções do Power BI. Eu vou colocar o link na descrição, mas é uma base de dados gratuita, disponibilizada pela própria Microsoft. Ó. Você vai vir aqui nesse site, Contoso Sales for Power BI, e você vai baixar esse arquivo, que é um arquivo em Power BI, que já está incorporado à base de dados. Vou voltar aqui para o Power BI, e você vai ver que do lado direito, então, tem todas as colunas que essa base de dados trouxe, né? Tá tudo em inglês aqui, mas está bem facinho de entender, ó. Tem lá o calendário, ou seja, dia, mês e ano, canal de vendas que eles utilizaram, né? Se foi através do varejo, venda direta, geografia lá, se as vendas foram feitas em qual cidade, em qual estado, país, informações sobre o produto que estão sendo vendidos, ó lá, qual que é a marca, quem é o fabricante, qual é o custo, o que a gente vai usar bastante aqui, ó, sales, né, vendas. Então tem lá a quantidade de produto que foi vendido, preço unitário, o preço total, total de custo, promoções e assim por diante. Então essa é uma base de dados muito legal para você utilizar enquanto você está praticando as funções do Power BI. Aqui do lado esquerdo, ó, você consegue visualizar outras informações sobre essa base de dados. Ó. A gente está aqui primeiro nessa aba de relatório, né, de report. A segunda aqui é uma visão dos dados em si. Então, se você selecionar uma coluna aqui do lado direito, ó, nessa aba, ele vai te mostrar então o que os seus dados estão te mostrando, o que está dentro da sua base de dados. Tá bom? Então, aqui na aba Sales, por exemplo, a gente vai ver como é que está estruturado, como estão estruturados os meus dados. Ó. O preço unitário desse produto, $699, foram vendidos 10, o total de venda 6.999. E essa última aba aqui é a aba de modelo, onde você consegue visualizar qual que é a relação entre essas tabelas. Isso é uma função muito legal do Power BI, que é importante você aprender também, porque você pode ter vários dados, várias bases de dados no mesmo arquivo em Power BI, e muitas vezes você precisa fazer uma conexão para o Power BI entender como que uma tabela conversa com a outra. Né? Por exemplo, aqui na aba de vendas, você vai ter aqui o product key, tá vendo? Então é lá um código daquele produto específico. E aí lá na tabela produto você também vai ter esse product key, mas você vai ter uma série de outras informações sobre aquele produto. Então se você quiser aqui na aba de vendas filtrar por marca, por exemplo, que está lá na tabela produto, então através dessa conexão ele faz. E essa conexão está simbolizada aqui por essas linhas, ó, tá vendo? Quando você arrasta o mouse em cima da linha, veja que ele destacou dois campos aqui, um em cada tabela. Nessa tabela Promotion Key e lá embaixo Promotion Key. Então, é essa informação que está conectando as duas tabelas. Você pode fazer isso para tudo, né? Geografia, data, algum código do produto específico. E aí você consegue alterar essas conexões, criar conexões diferentes e assim por diante. A gente não vai focar muito nisso, mas é interessante você visualizar isso para entender como que os dados eles estão sendo estruturados. Eu quero mostrar para você algumas funções básicas de DAX. Né? DAX é a linguagem para você criar medidas dentro do Power BI. Pensa no DAX como se fosse as fórmulas do Excel. Né? Você vai lá no Excel criar uma fórmula de soma, então você fala igual, soma, soma C, etc. Dentro do Power BI, essa linguagem para você criar medidas, como ele chama, é chamada de DAX. Né? E a sintaxe é bem parecida com o Excel, porém tem algumas diferenças, tem algumas coisas que tem aqui que não tem lá, tem algumas coisas que você vai fazer diferente. Então, eu vou mostrar algumas funções básicas para você agregar dados, para você ver como é que isso funciona aqui no Power BI. Então, eu vou começar criando uma tabela simples aqui, ó, clicando na matriz, e eu vou alimentar isso daqui com a marca do produto, ó lá, na aba de linhas, e o total de vendas aqui, Sales Amount, no valores. Lá. Então, ele mostrou para mim a marca de cada produto e quanto foi vendido de cada uma dessas marcas de produto no período total aqui, né? 609 milhões e assim por diante.
Veja que quando você arrasta um campo aqui que é um número, né, que é um valor para o Power BI, ó, ele automaticamente vai fazer a soma total, agregar isso daí como a soma total de todos os dados que você tem na sua tabela lá. Mas você tem outras opções aqui, como você tem a média, o mínimo, o máximo, count, né, contar quantos, a variação, mediana, etc. Né? Tem como você criar uma medida específica utilizando a função soma você mesmo? Sim, é isso que eu vou te mostrar. Então, para você criar uma medida nova aqui no Power BI, você vai vir aqui nessa tabela, né? Eu quero que essa nova medida esteja na tabela de vendas, então eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, nova medida, ó, New Measure. E aí ele vai abrir uma linha aqui em cima, bem parecida com aquela linha de fórmula, onde você insere fórmula no Excel. A diferença no Excel, você vai lá fazer a soma e você vai selecionar um range, né, um conjunto de células, por exemplo. Aqui não, você vai falar, eu quero somar todos os itens de uma coluna específica, numa base de dados, e você pode colocar outros argumentos aqui também, que a gente vai ver mais para frente, para filtrar, eu quero só ver a marca tal, eu quero só ver no país tal, só no período tal. Então você consegue inserir outros filtros aqui ao criar essa medida. Então eu vou chamar essa medida aqui ó, de total vendas. Você vai dar um igual, como no Excel. A diferença é que você primeiro coloca o nome da medida do lado esquerdo do igual e do lado direito, então você vai colocar a fórmula que você quer calcular. Então, a fórmula que eu vou utilizar é chamada de sum. Sum, aí você vai abrir o parênteses. Né? E o que você precisa falar para ele aqui? Você precisa falar qual que é a tabela e qual que é a coluna. Lembra que cada um desses ícones aqui do meu lado direito é uma tabela e cada tabela tem várias colunas, que são cada uma dessas medidas aqui. Então o que eu quero somar? Essa coluna chamada Sales Amount, que está dentro da tabela Sales, tá vendo? Então se eu começar a digitar Sales aqui dentro do parênteses, ó, Sales, olha lá, ele mostra para mim, primeiro aqui a tabela Sales, veja que tem um íconezinho de uma tabela, e aqui embaixo são colunas dentro dessa tabela, ó, é um ícone um pouquinho diferente. Você pode digitar manualmente, você pode arrastar o mouse para baixo aqui e selecionar o que você quer, ó, tá vendo aqui, ó, Sales Amount. E fechei parênteses. Né? Então, só para focar na sintaxe, qual que é a sintaxe para criar essas medidas dentro do Power BI? Então, primeiro, o nome da medida igual a fórmula que eu estou utilizando, nesse caso soma, sum, abre parênteses, aí o nome da tabela, sales, e entre colchetes aqui o nome da coluna. Bom, vou dar um enter. Se tiver algum erro de sintaxe, ele vai te falar e não vai dar certo, né? Mas nesse caso deu tudo certinho. E ele criou uma medida aqui do meu lado direito. Chamada aqui então total vendas. Veja que o ícone ele mudou aqui com uma calculadora, mostrando que esse campo é uma medida que eu criei, que eu calculei baseado em outras colunas da minha tabela. Então eu vou adicionar isso aqui como outro valor aqui na minha coluna também, ó. Olha lá. Então ele já tem o sales amount que ele agregou, né? Porque eu tinha selecionado aqui como soma, né? E este outro que eu calculei manualmente e pode ver que os valores batem certinho, né? Bom, então por que você está me ensinando isso se já tem aqui a função sales amount que ele agrega? Porque essa função soma, né? Você vai usar ela muito dentro de outras funções quando você quer criar uma medida específica, por exemplo, como eu falei, eu quero somar todas as vendas de 2020 na região Nordeste. Então você vai usar essa função soma lá dentro. Estou ensinando você a fazer isso para você entender a sintaxe, como é que ela funciona. Tem a função média? Tem. É a mesma coisa. Né? Esse primeiro campo aqui, que veio da minha tabela, se eu mudar aqui para média, ele vai mudar aqui qual que é o valor médio de vendas para cada um desses produtos. Eu vou tirar essa medida que eu calculei e vou criar uma nova medida que eu vou chamar de média. Né? É a mesma lógica. Ó. Clico no botão direito, New Measure, e aí eu vou chamar esse aqui média vendas. Ó, coloco o igual em inglês, né? Ó lá, average, quando você começa a digitar, ele já mostra as funções que ele está sugerindo. Se você apertar o tab, ele preenche, já abre o parênteses para mim. Eu quero a média do quê? Sales amount. Ups, tá junto, amount. Olha lá. Posso selecionar esse campo aqui, já está digitado corretamente. Fecho o parênteses e dou Enter. Mesma coisa lá, ele criou um outro campo aqui embaixo, cadê? Aqui, ó, média vendas, íconezinho da calculadora, ou seja, uma medida que você criou.
Posso agora usar ela nas minhas tabelas, ó, nas minhas visualizações, e vejo que os valores eles batem certinho. Tá? Também veja que ele já trouxe como formato de moeda, né, de dinheiro, porque ele está tirando a média de um outro valor que já é dinheiro. Então, ele entende que é a mesma formatação. E você pode mudar essa formatação selecionando o campo aqui do lado direito. Em cima vai aparecer para você qual é o formato desse número, né? Tá lá, currency, né, que é dinheiro. E você pode mudar as casas decimais. Por exemplo, quero 0 casas decimais. Olha lá, ficou bem mais bonitinho, bem mais limpo. Ó, tá? E você pode fazer a mesma coisa para o total de vendas, né? Que a gente criou lá também. Eu quero 0 casas decimais. Eu vou tirar aqui agora esse valor que era o agregado da própria coluna, ó, e vou colocar aqui as duas medidas que eu criei. Então tem lá o total de vendas 100 casas decimais e a média de vendas 100 casas decimais. Então você aprendeu a criar a primeira função ali, a primeira medida utilizando o DEX. Uma outra função que eu quero mostrar para você é a função de contar, né? Quantos itens de um filtro específico tem na sua base de dados. Então eu vou deixar esse aqui criado aqui em cima, vou criar uma nova matriz, uma nova tabela, e eu quero contar quantos produtos eu tenho de uma marca específica. Né? Então, quantos produtos eu tenho, por exemplo, de uma marca específica. Então, eu vou usar a função count. Né? Se eu selecionar aqui essa tabela que eu criei, jogar ali os nomes das marcas, né? E vou colocar aqui o nome do produto, ó lá. E aí tem lá a descrição de todos os nomes dos produtos. Veja que ele mostra um nome de produto por causa dessa seleção aqui, ó, tá vendo? Ele está mostrando o primeiro da lista, ou o último, você pode escolher, ou esse count aqui, ó. Olha lá. Então, dessa marca aqui, essa datum, aparece na sua base de dados 132 vezes como venda. Né? Esse produto tem 132 instâncias de que ele foi vendido. Né? Não que foram 132 produtos vendidos, mas que teve alguma ordem, algum pedido desse produto, pelo menos 132 vezes. Né? Então ele está contando lá na minha tabela quantas vezes isso daí aparece de cima a baixo. Tá? Então, eu posso criar uma função para contar isso eu mesmo? Sim, assim como nós fizemos na função vendas. Né? Então, eu vou criar isso aqui dentro do produto, ó, botão direito, nova medida, conta produto, vou chamar, ó, vou dar um igual, ops, não um menos, igual, e aí eu vou começar a digitar aqui o count. Ó. Veja que ele tem algumas funções diferentes. Né? A função count, ele vai contar o tanto de valores que aparece lá. Então, se tiver 50, 60, 70, mas se tiver um texto no meio, ele não vai contar aquele texto, ele só vai contar o que são valores, números. Né? A função count eu acho que é mais interessante para esse caso, porque ela conta tudo que não for em branco. Então, se tem na sua tabela alguns valores em branco, claro, a gente vai pular, a gente não quer contar isso, porque não tem nenhum produto ali, mas todo o resto, se tem alguma informação ali, então é uma conta de um produto novo. Então eu vou usar essa count e eu vou procurar aqui, assim como eu fiz com a função soma, né? Eu vou usar, na verdade, esse product key aqui, ó. Tá? Eu vou usar essa product key e não o product name, eu vou até mudar isso daqui, porque esse product key ele é mais específico, né? É como se fosse o código de barras de um produto na minha base de dados lá. Tá? Então, às vezes um produto pode ter, às vezes a cor é diferente, mas o nome do produto é exatamente o mesmo. Né? Eu estou contando ali uma vez só, quando na verdade são dois produtos diferentes. Então, para essa conta aqui, é mais interessante usar esse product key, que é como se fosse código de barra. Então, eu sei com certeza que cada código de barra representa um produto específico. Então, vou fechar parênteses aqui, ó, dá um Enter. Eu vou mudar aqui para não ter confusão, ao invés de mostrar aqui a conta, né, quantos product name, eu vou tirar isso aqui, eu quero product. Eu estava procurando aqui na minha lista, onde é que estava o product key, na minha lista aqui dentro da tabela produto, eu vejo que ela não aparece aqui, né? Só o nome do produto, descrição. Por quê? O dono desse base de dados aqui, ele ocultou para o usuário algumas colunas na sua base de dados. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque você simplifica para o usuário, coisa que ele não precisa usar, né?
Mas se eu vier aqui, por exemplo, na tabela, ops, eu vou vir aqui nessa segunda opção, ó, veja que aqui agora ele mostra todos e tem esse símbolozinho de um olho riscado, quer dizer, está oculto isso daqui para o usuário usar lá no seu dashboard, né? Então você pode vir aqui, ó, e selecionar essa opção aqui para desocultar esse product key, tá? Porque se você ver aqui, ó, o product key, o que que ele é, ó? Cadê? Ah lá. É um número, né? É um código de barras, ó. Então talvez para o usuário lá não faz sentido, mas no nosso caso a gente quer usar sim. Então ele vai aparecer aqui agora, product key, vou jogar dentro da minha tabela aqui, e é isso mesmo, eu quero count, ó lá, 132. E agora eu vou jogar aquela conta que a gente fez usando o DEX, ó, 132, 128 bate bonitinho. Então a nossa função, a nossa fórmula funcionou. Tá? Uma outra coisa legal de você fazer, o que, que é? Você verificar se tem alguma linha em branco no seu, na sua base de dados. Né? A gente viu isso em outras aulas lá, fazer a limpeza dos seus dados. Então, foram inserindo os dados lá na sua planilha, tem milhões e milhões de linhas, e você não vai conseguir verificar uma por uma. Então você consegue usar funções aqui para verificar se tem linhas em branco, né? Que você quer ignorar na sua conta, nos seus cálculos, ou que você quer filtrar para não aparecer nos totais. Então, como que você faz isso daí? Uma forma é você usar a função chamada count rows, né? Ou seja, contar quantas linhas tem na sua base de dados. Então eu vim aqui na mesma tabela produto, clicar com o botão direito, New Measure. Vou chamar aqui de conta linhas. Vou dar um igual. Olha lá. Vou começar a digitar, tem essa função chamada count rows, né? Rows em inglês é a linha, cada linha no Excel lá, por exemplo. Então cada linha na minha base de dados, ó. Count rows. Qual tabela que eu quero usar para contar? Nesse caso eu não vou precisar selecionar uma coluna específica, mas sim uma tabela específica. Nesse caso, é a tabela produto, porque as informações que eu estou usando nessa função count estão dentro da tabela produto. Olha lá. Fecho parênteses, dou um enter. E agora eu vou selecionar essa tabela aqui de novo e vou jogar essa conta linhas aqui. Olha lá. Então, veja que eu vou tirar essa primeira aqui, vou deixar só as duas que nós calculamos. Então, eu contei lá quantas vezes produtos dessa marca aparecem na minha base de dados, 132, e quantas linhas com esse nome de marca aparecem lá, 132. Então, o que isso significa? Que não tem nenhuma discrepância, não tem nenhuma linha em branco na minha base de dados. Então, a Microsoft, quando disponibilizou essa base de dados como exemplo, eles fizeram já a limpeza de dados, né, o que é ótimo, mas para fins de exercício que nem tanto. Mas é ótimo porque a gente sabe que o nosso base de dados está limpinha, ou seja, não tem nenhum erro de inserção de dados. Né? Em nenhum momento aparece lá essa marca A da Atum e o resto tudo em branco lá. Ninguém preencheu nada. Tudo tem dado, tudo está preenchido, tudo já foi filtrado. Então é uma ótima verificação para você fazer antes de começar a trabalhar com seus dados. E uma outra forma, né, como tudo, tem várias formas de você alcançar o mesmo resultado. Uma outra forma é você usar a função count blanks, ou seja, contar quantos brancos tem, quantas linhas sem dado nenhum tem na sua base de dados, em vez de só contar o total. Então, como você faz isso? Vou vir aqui na minha tabela produto, New Measure. Eu vou chamar essa função aqui de conta branco. Brancos equals count blank. Olha lá. Blank em inglês é algum valor em branco, uma célula em branco lá que não tem valor nenhum inserido. Então, count blank, eu quero ver no product key, a gente já viu lá, né? Então, eu quero ver se em toda a base de dados tem algum lugar lá que tem uma linha, foi inserido alguma coisa lá, mas por algum motivo o product key está em branco. Tá? Então, vou fechar parênteses, apertar o Enter. Ele colocou aqui, ó, conta brancos, vou jogar isso aqui na minha tabela lá. Olha lá. Retornou tudo em branco, que é o que a gente já esperava, né? Ou seja, não tem nenhuma linha em branco na minha base de dados para esse campo específico aqui, Product Key. Tá bom? Então, ótima verificação aí antes de a gente trabalhar com os dados e uma forma de você aprender e praticar essas funções que, de novo, são funções simples aqui de agregar dados que você está aprendendo, mas que você vai ver com o tempo, você vai começar a inserir essas funções dentro de outras funções para criar algo muito específico que você precisa e que o Power BI por si só não vai te dar. Então você vai precisar
recorrer ao DAX para criar algumas coisas muito específicas que você precisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se sim, curte aqui o vídeo, se inscreva no nosso canal e fiquem atentos aí para mais conteúdos que nós estamos publicando.